Madrugada com Deus, levando informações espirituais, ensinamentos até você. Tema de hoje: o não pode salvar o teu filho. Sabia disso? O não às vezes pode salvar o teu filho. Esse é o tema do nosso Madrugada com Deus neste 7 de dezembro, desse novo dia que se inicia com alegria, com a família. Eu aqui, você aí, na mesma sintonia. Maravilha! Madrugada com Deus, fique conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Muito bem, madrugada com Deus. Deixa eu beber aqui minha água. Porque você sabe, né? Eu sou um falatório terrível aqui, vou falar menos. Você sabe que hoje é dia 7, madrugada, mais um dia, mais um domingo, dezembro, final de ano, correria, festas. Festa de Natal, e as pessoas param para cá nesse agito e se perdem muitas vezes. Nós não podemos nos perder. Temos que reunir sempre a família, estar sempre alinhado, concentrado, falar de amor, falar do perdão, fazer a oração, o evangelho no lar, tomar um rumo, não perder o foco dentro de casa. E o seu filho sempre acompanha com o olhar, olhando a cada movimento. Você sabe que a criança até os 7 anos vai gravando na mente tudo aquilo que ela vê ao seu redor. 7, 14, 21 e assim vai. O ser humano muda de cada 7 anos, você já reparou? Então é importante saber dizer não e saber dizer sim. Às vezes o não também é um sim. Nós vamos falar disso hoje. A cigana Sarita traz do mundo espiritual ensinamentos sobre isto, para que nós possamos aprender um pouco mais. Mas antes de você dormir, antes de você trabalhar, antes de você tomar o café, você toma o café e come o seu pão de queijo, o seu bolo e acompanha o Madrugada com Deus, coloca o seu nome embaixo para falar de onde você está falando. Olha, bom dia, estou aqui no Ceará, estou aqui em Salvador, estou aqui em Goiânia, estou aqui em Barra do Garça, Sinop, Terra Querida, Cuiabá, Campo Grande, Itajaí, Florianópolis, Canoas, Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento Gonçalves. É tudo cidade que as caravanas de luz aqui do Templo Maria já esteve presente aí. E o ano que vem, 2026, iremos para todas essas cidades levar ensinamento da espiritualidade. Mas eu convido você neste momento a fazer a nossa oração do dia para que você possa se acalmar e dormir mais feliz. E vamos então fechar nossos olhos, concentrar, deixar essa música entrar aí no seu lar, no seu íntimo, no seu astral. Feche seus olhos. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres, das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor desse amor que já nos destes. Queremos nós em cada novo dia, vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos e clarões refulgentes da alegria. Ó Mãe querida, abençoe o nosso caminho nesta jornada da vida. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma prece, mais uma oração para alegrar o nosso dia. Você sabe que a oração, ela transforma, e eu sei muito bem disso. Nos momentos mais difíceis da minha vida, mesmo na hora de tomar aquele café amargoso, aquele café amargoso que você toma e dói até a alma, já aconteceu.
Mas a oração seguinte deixa tudo doce, bom demais, clareia. Quando você faz a oração, no mundo espiritual acende-se um clarão, abre-se os caminhos, os obsessores, espíritos maldosos, pensamentos ruins se afastam, entrando ali a vibração da prece. Tudo vibra, tudo vibra. O bom pensamento, as boas palavras, uma boa música, tudo vai vibrando ao teu redor, positivamente. Então as coisas começam a dar certo na sua vida, através da oração que você fez aí. Então, no mundo espiritual é afastado todos os malfeitores, os espíritos trevosos, eles afastam quando há uma oração forte com Deus. Mas não pode ser, gente, aquela decoreba. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, Ave Maria cheia de graça. Não, é pausadamente, como você estivesse falando realmente com o seu anjo da guarda, estivesse falando com Jesus, com Maria Santíssima, sabia? Voltando aqui ao nosso tema, o não pode salvar seu filho. Você sabia disso? Lá em casa, a gente fala sim na hora certa, não. Muitas vezes não, porque criança, você sabe, eu tenho um filho de 10 anos e a gente está sempre, não pode, não. Quando ele faz alguma coisa errada na escola ou responde mal ou não obedece, a gente não bate, não há nada disso. A gente dá castigo diferente. Vou retirar o seu videogame hoje, porque você desobedeceu ao professor aqui, ó. Hoje você fica sem ser o seu celular para comunicar com seus amiguinhos, não dá. Aí a gente tira. Vai ficar hoje e amanhã. E dói. Então esse é um não que é sim, entre aspas. O que acontece? Esse não que você diz, às vezes, isso melhora a educação em casa do teu filho. Às vezes até mesmo para o seu marido. Às vezes até mesmo para a sua esposa. Às vezes um não quer dizer sim. Então saiba dizer sim, saiba dizer não. Não quando é não, sim quando é sim. Você entendeu? Então, às vezes o não, ele ajuda, não é às vezes, ele ajuda muito na caminhada espiritual do nosso ser na Terra. Eu aprendi isso aqui na casa de Maria. Você tem que, não adianta você se cobrar tanto, fazer tudo certo, tudo muito corretamente. Você tem que buscar o equilíbrio das coisas. Quando você busca o equilíbrio, atinge a meta suprema, as coisas vão muito bem, obrigado. Tudo é equilíbrio, nem tanto o céu, nem tanto a terra, mas o meio, in medio virtus, a virtude está no meio. Tudo é equilíbrio. Se você grita muito, fica rouco. Se você fala baixo demais, ninguém te escuta. Então é o meio. É o equilíbrio. Eu falo para as pessoas, às vezes o Gilberto comenta aqui a nossa alimentação, né? Não precisa cortar de vez, eu vou cortar definitivamente para sempre certos alimentos. Se você faz isso, vai faltar no teu organismo. E se você comer demais, vai passar mal. Então é buscar o equilíbrio. Eu falo às vezes, Cristiano, não é cortar de vez, o que ele quer dizer é que você buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Se você for muito religioso demais ao extremo, você se torna fanático. E se você não for de jeito nenhum, você se torna uma pessoa ateu, não crê em nada. Então você não pode nem muito para cá, nem muito direita extrema, nem muito esquerda extrema, mas o meio, para você que possa atingir o equilíbrio. Por isso, quando você vai educar o teu filho, buscar o equilíbrio, não quando é não, sim quando é sim, mas explicar o momento, bater um papo, conversar. Olha, meu filho, o pai está tirando o seu celular, está tirando a sua bola, a sua bicicleta. Hoje você não vai no treino de futebol que você tanto ama. Você não vai andar de skate, você não vai andar de bicicleta hoje. Por quê? Porque você desobedeceu na escola. Mas ele chora tudo, mas você tem que deixar chorar. Não pode chorar junto. Dói demais. É ruim? É. Mas então você tem que tirar. Hoje não vai ter aquele brinquedo. Hoje nós não vamos passear no parque porque você desobedeceu sua mãe, você não foi tomar seu banho. Então, se você criar dentro disso, você vai criar um cidadão de bem. Agora, se você dizer sim para tudo, quando ele tiver maior, você disser um não, ele te dá um soco na cara e vai embora de casa. Fala que você é ruim, tá certo? Então você tem que bater um papo, conversar, prosear, dialogar, né? Papear e botar os pingos nos is. Saber dizer sim. Em casa a gente faz isso, faz a oração, o evangelho no lar, domingo à noite e depois bate aquele papo, conversa, troca ideia e aí vira aquela coisa divertida. Então aí entra, né,
um ambiente bom. Meu filho que veio lá da Europa do futebol, estava muito chateado e sentamos lá para conversar e a gente batemos um papo de 2 horas. Ficamos conversando, estava enraivado, nervoso lá e não estava se adaptando. E aí batemos aquele papo, conversamos, explicamos que o progresso ele vai devagar, degrau a degrau. Conquista um, conquista outro, vai. E aí ele teve um resultado surpreendente. Por quê? Porque buscou equilíbrio, tá certo? Nós vamos para a cigana Sarita, pela mediunidade de Mônica Ferraz, sensitiva, voluntária aqui da Casa de Maria. Ela se concentra há muito tempo, canalizou essa mensagem do plano espiritual, que essa canalização ela é demorada a fazer, com muita responsabilidade pelos médiuns da casa. Ela fala um pouco sobre educação em família, sobre o não, sim, se cobrar demais. Vamos acompanhar então a nossa irmã cigana neste domingo, nessa madrugada fria, bondosa, caridosa, maravilhosa. Com você, irmã cigana Sarita. Sempre que procuramos fazer o bem, procuramos melhorar, nos melhorar, o universo olha com os olhos de que estamos no caminho. Então, o que precisam cada um pararam de fazer? A autocobrança. Às vezes se cobram demais, se cobram o certo, está sempre fazendo o certo e principalmente, às vezes a gente não sabe muito trabalhar e lidar com o não que a gente tem que passar para as pessoas. E muitas vezes não depende do meu não, e sim de como a pessoa recebe isso. Eu não posso querer agradar o outro e eu ficar mal. Mas também não vamos sair judiando das pessoas. Mas cada um precisa trabalhar isso dentro de si. Não é porque eu recebi um não que a pessoa não gosta de mim. Talvez aquele momento o não era a melhor solução que poderia ser dada no momento. E a pessoa que falou o não tem que ficar tranquila para que isso chegue de uma outra forma para quem recebeu. Então, cada um que cuidar dos seus sentimentos, cuidar de si, vai poder começar a levar as coisas com mais leveza. Hoje estão todos levando tudo muito a ferro e fogo. O outro que está me provocando, o outro que não está me dando atenção devida, é sempre o outro. E eu esqueço sempre de falar por mim, falar o que eu estou sentindo. E isso acaba machucando a nós mesmos. E a gente acaba se perdendo. E por isso que tantas pessoas nesta situação de depressão, de medo de lidar com as situações, principalmente os jovens. Por isso que falamos sempre que a família precisa cuidar dos jovens, precisa ensiná-los, porque é melhor que eles aprendam em casa do que aprendam na rua. Então, o não vai machucar ninguém, principalmente se as crianças estiverem na fase de serem educadas. Nessa fase, elas precisam de um não, porque o não da vida vem de uma forma muito mais dolorida. Aí não vai doer só na criança, vai doer também nos pais e em quem estiver próximo. Então, cuide desse não que cada um precisa e tem que falar. Não tenham medo de falar não. Só saibam como falar. Só saibam como agir. A família é para isso mesmo. Todos têm que sentar, se reunir para poder falar e conversar sobre todos os assuntos. E quando uma mãe dá uma ordem, o pai não pode tirar essa ordem, desautorizar a mãe. E é vice-versa também.
O casal tem que conversar para que os dois cheguem na mesma solução, para que juntos conversem com as crianças e expliquem, porque hoje simplesmente só falar não é o suficiente. As crianças estão muito mais à frente do que qualquer outra coisa. Então eles precisam de explicação. Então que cada um possa hoje aqui levar isso para suas famílias, para que a gente possa realmente resgatar o que está se perdendo, que é o respeito, que é a ordem e o amor dentro dos lares. Que Deus bendiga a todos. Graças. Ô, Cigana Sarita, a palavra espiritual ali proferida em Belo Horizonte, onde tivemos com as caravanas de luz, ela trouxe essa mensagem maravilhosa, tá vendo? Conversar, reunir, saber, é não, então explica o porquê não da criança, né? Aí ele tentou, mas por que você tirou o meu skate? Eu não estou entendendo, mas é porque você foi para a escola, você recebeu uma lição, você não fez a lição de casa, você foi para a escola e tomou nota ruim, então você fica sem o skate. Você não vai apanhar nada disso, nem ficar de castigo, você só vai perder coisas. Então você não vai brincar com o skate por 3 dias. Você não tem o videogame por 3 dias. Você não vai jogar bola por 3 dias. Você não vai para casa do amiguinho. Você não vai receber ele aqui. Então esse é o recado que nós temos para você. Por isso que você deve estudar. Chegar da escola, tomar seu banho e fazer a sua lição. Estudar o que foi dito na sala de aula. Você tem que dizer o porquê. Porque antigamente a gente apanhava e não sabia por quê. Agora não. Então você tem que explicar direitinho, né? Essa cigana maravilhosa trazendo então para nós ensinamentos da espiritualidade. Livro dos Espíritos. Gente, olha lá, pergunta: tudo na natureza é ligado por leis gerais? Resposta: sim, nada é obra do acaso. Tudo segue a ordem e as leis divinas que garantem a harmonia e equilíbrio do universo. Tem nada por acaso não, gente. Plantas, árvores, rios, riachos, cachoeiras, universo, sol, lua, estrela, nada é por acaso. Deus foi criando, o mundo vai caminhando. Todos os dias nascem estrelas novas, planetas em construção, ser humano diferente do outro lado, seres espirituais, dimensões diferentes, em formas diferentes, que a gente não consegue nem imaginar como que é, né? Então tudo na natureza é ligado. Não tem nada por acaso, tá certo? Esse é o nosso ensinamento de hoje. Kardec fez essa pergunta para os espíritos e eles foram ali falando mais de 630 perguntas. Enquanto vocês tomam o café, vocês eu bato aqui um copo com água. Porque eu sou uma falação que eu vou te falar para você. Olha, eu tomo 2,5 litros de água todo dia. Quando eu deixei de tomar água, eu fiquei ruim dos rins. O Ramírez, o Dr. Bezerra, mandou eu beber água. Aí tomei uma bronca do Sr. Ramírez. Estava tomando só 1 litro e achava o suficiente. Fui parar no hospital. O nefrologista falou assim: você precisa de água, meu filho. Bebe água. Aí fez a conta, falou: você tem que beber 2,6 litros de água todo dia. Eu falei: nossa, estava bebendo só 1 litro. Aí ficou em defasagem. Estou bebendo água demais agora. Tem que ser assim, né? Paulo de Moraes, o meu amigo que estuda demais. Paulo de Moraes estudou a Bíblia 2 vezes. Estudou o Livro dos Espíritos. Kardec, Rustan, a Quarta Revelação. É tantos livros que esse homem estuda. Livro de galáxia, livro de mediunidade, tudo que você possa imaginar. Vamos acompanhar o homem que estuda demais. Quem? Paulo de Moraes. Estamos nós aqui novamente para continuar o nosso estudo a respeito da Bíblia Sagrada. Você naturalmente já ouviu falar em Pentápole, não já? Pois é. Quem era a dona Pentápole? Hein? Ah, bom, maravilha, não era senhora nenhuma, era o nome da província onde se achavam as 5 cidades destruídas pelo fogo que desceu do céu: Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim e Belá. E onde é que aparece essa narrativa impressionante
que envolve aí a Pentápole. Logo no princípio da Bíblia, na Gênesis de Moisés, a partir do capítulo 14, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E Pérea? O que é que significa a palavra Pérea? Pérea é a região além do Jordão, onde se localizaram as tribos de Ruben, Gad e parte da tribo de Manassés. E altar dos perfumes? Não, gente, não é essa coisinha que vocês têm em casa para colocar lá os perfumes de vocês. O que significa altar dos perfumes na Bíblia? O altar dos perfumes servia para oferecerem nele continuamente os crentes os seus aromas a Deus. E vários aromas, cada qual, mais fino. E onde é que estava o altar dos perfumes? Estava na primeira parte do tabernáculo, exatamente diante do véu que separava a arca da mesa dos pães da proposição e do candelabro de ouro. Quem faz uma descrição perfeita, minuciosa do altar dos perfumes, quem é? Claro, né? Só pode ser Moisés no livro Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, no capítulo 25. E aí por diante vem o 35, vem o 37, mas é uma descrição minuciosíssima, mostrando o valor dos perfumes. E para que serviam os perfumes? Serviam para a adoração do Senhor Deus naquele tempo. Entenderam? Bom, por hoje é só, tá bom? Espero que vocês estejam gostando e podem deixar aqui o comentário de vocês se vocês estão gostando dessas abordagens que estamos fazendo aqui, conhecendo um pouco mais do livro mais importante do mundo, que é a Bíblia Sagrada. Livro que anunciou a vinda do Messias no Velho Testamento. Messias veio. A sua história está contada ali no Novo Testamento. A história de sua passagem terrena, né? E também ali a promessa da sua volta triunfal. Porque Jesus está voltando, o Cristo está vindo para dar a cada um de acordo com as suas obras. Um fraternal abraço. Paulo Demo, muito obrigado, meu amigo que estuda demais. Paulo de Moraes, que mora ali em Minas Gerais. Olha, rimou demais. Muito obrigado, gente. Domingão, um dia bom para tomar aquele café bom na casa da mamãe. Que essa mensagem ilumine as escolhas de cada um. Essa é a mensagem final, né? Fortaleça a harmonia dentro dos lares, que o amor seja a base das decisões e que o respeito se torne a linguagem diária entre pais, filhos e irmãos, que a espiritualidade inspire cada coração a agir com sabedoria diante dos limites necessários e que possamos crescer como família, como espíritos e como seres em evolução. Que Deus abençoe o caminho de todos nesta nova jornada e salve Jesus e salve nossa Mãe Santíssima. Não vai embora, fique conosco, madrugada com Deus, amanhã tem mais, depois da manhã, nós aqui não para. Nós não paramos, estamos com você, agradecemos a sua ajuda, toda a sua ajuda é importante, sabia? Para manter a nossa programação. Aproveite, coloca teu nome embaixo. Alô, bom dia, eu sou aqui da Santa Maria, sou aqui de Cuiabá, sou aqui de Goiânia, Brasília.
Sou aqui de Salvador, Aracaju, Recife, toda cidade que acompanha, o mundo todo. Sou aqui de Estados Unidos, Japão, Alemanha. Temos ali a nossa Maria da Alemanha, que está sempre acompanhando aqui nosso MCD, o Madrugada com Deus. A vocês todos, obrigado pelo like, obrigado pela ajuda. Ó, aqui, ó, tá vendo? Pix, ó, aponta o celular para cá, ajude a gente a ajudar tanto a quem precisa. Você faz parte desse movimento. O dia que você chegar no mundo espiritual, você vai falar assim, valeu a pena, eu contribuí com aquilo que eu pude, tá certo? Não é a quantidade não, gente, é a vontade, é o amor que tem dentro de si. Vou ficando por aqui, salve Jesus! Salve Nossa Mãe Santíssima e até a próxima. Fui!